Bom, agora que a gente tem um compilado aí das principais repercussões, bora conversar sobre os impactos dessa tarifa, dessa possível taxação com o José Pimenta, diretor de Comércio Internacional da BMJ Consultores. Bem-vindo mais uma vez, José. Uma boa tarde para você. Olá, Muriel. Boa tarde a todos. Um prazer estar aqui com vocês novamente. Prazer é nosso em te receber e eu queria muito saber a sua percepção desse cenário, porque eu sei que você acompanhou muito de perto as negociações com relação às tarifas no ano passado. Antes de mais nada, qual que é a diferença que você enxerga das tarifas do ano passado, daquele tarifaço que era global praticamente, para o cenário de agora? E eu lembro que aquele tarifaço global é um cenário que, inclusive, a Suprema Corte barrou, né? Portanto, queria entender qual que é a principal diferença do que a gente está vendo agora. Algumas diferenças, né, Muriel? Acho que a principal delas é o próprio ambiente nos Estados Unidos, o ambiente político e econômico nos Estados Unidos. Estamos falando de um país onde a inflação ela segue latente, a aprovação do presidente Trump em alguns estados e de maneira geral também tem caído muito em relação a todo o histórico, não só econômico, mas também político e de defesa e segurança, no qual o Trump tem, de alguma forma, realizado algumas incursões aí mundo afora. Então, de certa forma, o ambiente político e econômico ele mudou, né, para os Estados Unidos. Quando a gente olha nas relações bilaterais, esse ambiente também mudou. Você teve uma aproximação, né, no final do ano em altíssimo nível entre os presidentes Trump e o presidente Lula. Você teve, de alguma forma, o aperfeiçoamento, vamos dizer assim, de um canal bilateral de contato, né, não só acho que de negociação, isso foi gradualmente sendo colocado, mas pelo menos de contato e de interlocução, de diálogo em nível institucional também, Brasil e Estados Unidos, isso tem sido, de alguma forma aperfeiçoado também. Então, você mudou tanto em nível interno dos Estados Unidos quanto na relação bilateral. Tá? Acho que esses são pontos importantes. No caso mais especificamente do comércio, o que você tem aí é uma tarifa, uma possibilidade de uma tarifa menor daquela que foi colocada, né, no primeiro tarifaço para com o Brasil em julho do ano passado. Então, caindo aí quase que pela metade do que foi colocado lá. Mas ainda lembrando que essa, né, investigação não acabou, isso é um relatório preliminar. Então, de certa forma, o que muda é o ambiente interno, político e econômico dos Estados Unidos, e, para fechar, uma busca por maior legalidade, e talvez, não sei se essa é a palavra, a melhor palavra, mas um certo nível de sustentabilidade na medida que vai ser colocada, deve ser colocada para o Brasil, mas não só para o Brasil, mas para outros players também, né? Porque nós vamos lembrar que nós temos duas investigações da seção 301. Temos uma investigação contra o Brasil e uma investigação aí para outros 60 países, incluindo o Brasil, de trabalho forçado. Então, essa deve ser finalizada em julho. Então, de maneira geral, isso que a gente tem e essa busca pela substituição de uma base jurídica de imposição tarifária por outra base jurídica. Então, sai, obviamente, aqueles outros pontos e outras bases que foram colocadas lá atrás, a Emergency Act, Economic Act, a IPA, né, como a gente falava, a 122 também que está periclitante em relação à sua manutenção, né, e entra uma base jurídica com mais enforcement, com mais unilateralidade, digamos assim, por parte dos Estados Unidos, que é a 301, Muriel. Perfeito. E aproveito para te perguntar se dá tempo ainda para negociar. A gente teve, na verdade, um cenário no ano passado em que a negociação já acontecia, muitas vezes com as tarifas valendo. Queria entender agora esse processo de quase 2 meses aí, mais de um mês, para tentar negociar. A gente sabe que o USTR está fazendo uma indicação, né, com relação a essa tarifa. Ela não começou a valer efetivamente. Você enxerga que diante dessa conversa, desse diálogo que se iniciou desde o ano passado do governo brasileiro com os Estados Unidos, é possível negociar, é possível avançar e convencer o governo americano do contrário? Muriel, certamente há espaço para uma negociação, para uma conversa, para a defesa do Brasil e dos setores também. Lembrando que não é só o governo brasileiro que vai enviar comentários e participar da audiência pública. Como você bem lembrou, nós estivemos lá representando alguns setores, outros players também da economia brasileira, do setor privado brasileiro também estiveram lá na audiência pública em setembro do ano passado. Então, isso vai se repetir em julho desse ano. Então, lembrando que não é só o governo, mas também o setor privado, o setor produtivo, buscando se defender e apresentar ali os seus argumentos,
né, efetivos, argumentos específicos relativos a todas as medidas que estão colocadas na 301. Então, a primeira resposta é sim, há espaço para essa negociação, há espaço para essa defesa. Diante disso, o que pode vir, né? Aí entra também o que foi colocado na matéria prévia à minha participação, justamente tanto essa negociação formal, essa defesa formal no âmbito da investigação 301, mas também outros temas que estão à mesa, né, nas relações bilaterais, outros flancos de negociação, outros flancos de interesse mais abertos, né, como foi falado de terras raras, entre outros pontos também. Isso tem relação direta com a negociação? Não, obviamente que não tem a negociação com a investigação, obviamente que não tem uma relação direta, mas a gente sabe que tudo que está acontecendo nas relações bilaterais Brasil e Estados Unidos em nível econômico, em nível político, de alguma forma são interesses entrelaçados, né? Então, de certa forma, o que o Brasil tem que apresentar para 301 agora é uma defesa sustentável, né, em nível governamental, o setor produtivo também apresentar a sua defesa para buscar, de alguma forma, amenizar os efeitos e até comprovar que algumas alegações ali colocadas na investigação, elas não têm nenhum tipo de lastro, não têm nenhum tipo de fundamento econômico e jurídico. José, eu queria até que, diante da sua experiência, você explicasse para a gente o quanto que o Brasil pode sair prejudicado nesse cenário. E eu explico porque ano passado a gente tinha um cenário de tarifa global. E aí existia uma preocupação quase que mundial e a gente via, por exemplo, bolsas americanas por aqui sentindo impacto de tarifas. A gente viu a própria inflação dos Estados Unidos também sentindo um impacto. Agora, com essa tarifa que em si ela vai direto só para o Brasil nesse caso, qual que pode vir a ser o impacto para o Brasil? Pode ser maior do que, por exemplo, para os Estados Unidos que fizeram esse movimento de novo? Muriel, acho que tem várias nuances aí na sua pergunta, né? E super interessante por conta disso. Primeiro, impacto para o Brasil. O Brasil tem os Estados Unidos, o seu segundo maior player comercial, né? É um porto seguro aí, historicamente falando, tanto de investimentos e troca de investimentos bilaterais também. Então, os Estados Unidos é o maior investidor privado aqui no público, desculpa, e privado também, sobretudo privado no Brasil, né? Ah, Afora isso, nós estávamos acostumados a enviar para os Estados Unidos nossos produtos, vender nossos produtos a uma tarifa de importação lá muito baixa, né, historicamente falando, antes de todo esse imbróglio, de toda essa guinada de política comercial do Trump. Tarifas aí que calculavam entre 0%, né, inexistentes, 2%, 3%, a depender do produto, com alguns picos em alguns produtos, é verdade, mas de maneira geral muito baixo. Então tudo isso veio e trouxe muita instabilidade na relação comercial em nível bilateral. Isso já prejudicou muito as empresas, né? O que você teve ao longo do ano passado foi uma amenização disso por conta das listas de exceção, né, que foram colocadas para o Brasil e também em nível amplo, né, incluindo o Brasil. Então, isso trouxe algum tipo de fôlego para alguns setores. E não há dúvida, Muriel, que quando você tem aí, mesmo com as listas de exceção, né, sendo colocadas e eventualmente sendo mantidas, você tem setores que vão ser impactados grandiosamente, né? Setor máquinas, equipamentos, setores da área industrial, vamos dizer assim, né, da área industrial ampla, vão ser impactados e é justamente aí que os Estados Unidos e o Brasil sempre tiveram um relacionamento bilateral consumado, né, de alto nível, né, e de alta intensidade tecnológica ao longo desses mais de 40 anos, sobretudo esses longos mais de 40 anos. Então, de maneira geral, uma tarifa de 25%, se ela se mantiver, é um impacto muito forte para as importações brasileiras. Lembrando que a gente tem outra investigação, e aí eu falei só do Brasil, e aí é importante colocar também em perspectiva ampla. Nessa outra investigação, que pode acontecer de certa forma, é você ter tarifas também específicas para outros países, né? Colocando aí também na casa de 10, 20, 30%, se for essa mesmo a resolução final da outra investigação. E de maneira geral, quem vai sofrer com tudo isso, né? Então, o Brasil pode sofrer, outros países podem sofrer, aí comparativamente a gente vai ver quem vai pagar menos tarifa e em qual produto, né, para adentrar o mercado norte-americano, mas de maneira geral, Muriel, quem sofre é o consumidor americano, né? Esse é o principal, a principal perda vem justamente para o consumidor norte-americano, porque esses custos de 25, 30%, eles vão ser repassados para o consumidor norte-americano e a inflação não tende a dar trégua como já não vem dando há um bom tempo, Muriel.
Ainda mais diante de um cenário de guerra. Muito bem, José Pimenta, diretor de Comércio Internacional da BMJ Consultores. Obrigada mais uma vez, viu? Sempre muito bom te ouvir. Volte mais vezes aqui. Voltarei, Muriel. Muito obrigado. Até uma próxima. Obrigado. Até, José. Obrigada.